Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Essa agora é a segunda parte da aula sobre movimento retilíneo, uniforme e variado. Agora a gente vai discutir somente a parte dos movimentos variados. Já está pronto? Papel e caneta na mão? Então vamos para a aula. E antes de começarmos a discutir o tema propriamente dito, eu queria pedir a você que, já que você está aqui, vai aqui do ladinho, aqui embaixo, aqui, ó, e clica no joinha, tá bom? Clica no joinha, se inscreve aqui no canal para você ficar recebendo esses materiais e ser notificado, é claro, e participar dessa aventura se preparando para a prova de física no Enem. Vamos lá? Na aula anterior, a gente discutiu o movimento uniforme. Quais seriam suas características, como identificá-los e quais são as equações, qual é a função horária que descreve esse movimento. Chegamos então no movimento que é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado e a primeira pergunta é como identificar esse movimento. Dona, põe na tela. Então aí, ó, como identificar? Então você vai fazer o seguinte, você vai pensar assim, ó. Vamos imaginar que um movimento está acontecendo e a velocidade dele não é constante. Vamos imaginar que essa coisa que está correndo aqui para o lado da direita ia com velocidade de 2 metros por segundo. Passou-se um certo tempo, vamos dizer que passaram-se 10 segundos e ele já estava aqui na frente e sua velocidade já não era mais 2, sua velocidade era 5 metros por segundo. Passado mais 10 segundos, vamos supor que sua velocidade mudou novamente. Ele já está um pouco mais à frente. E sua velocidade agora ela é de 12 metros por segundo. Vamos imaginar que mais 10 segundos se passaram e a velocidade aumentou ainda mais. Vamos colocar aqui uma nova velocidade. Vamos imaginar que essa velocidade agora ela é 14 metros por segundo. Se eu for continuar repetindo essa minha lógica, qual seria o próximo valor da velocidade? Pois é, não dá para a gente prever, porque está muito aleatório. Aqui houve um aumento de mais 3. Só que daqui para cá houve um aumento de 7. E daqui para cá houve um aumento de apenas 2. Então não tem um padrão. Não tem como a gente prever o que vai acontecer com essa velocidade, a menos que o exemplo fosse um pouquinho diferente. Deixa eu te mostrar agora uma outra situação. Vamos imaginar que a velocidade era 2. E a velocidade passou a ser 5. Então houve um aumento de 3 metros por segundo a mais. Vamos imaginar que ao invés de ser um 12, nós tivéssemos aqui um 8 metros por segundo. Então também houve um aumento de 3 metros por segundo. Do 5 aumentou mais 3. Vamos supor que aqui tivesse aumentado também mais 3 metros por segundo, então não seria 14, seriam 11. Percebeu que fica fácil da gente prever o que vai acontecer com a velocidade se houver algum padrão? Então é isso que eu quero chegar. Pensa assim, ó. O movimento ele é chamado de movimento variado sempre que a velocidade mudar. Ó, velocidade. Eu vou escrever tecnicamente para ficar mais chique, tá bom? Ó, há uma variação de velocidade. Agora, quando que o movimento recebe a classificação de uniformemente? É que ele varia a velocidade, mas ele não varia de qualquer forma. Ele varia a velocidade obedecendo uns padrões. Então, isso é que faz ele se chamar de movimento uniformemente variado. Ele varia, mas seguindo padrões. Que padrão é esse? Esse padrão é o que a gente chama de aceleração. A aceleração não é a rapidez com que se muda a velocidade. Aqui no meu exemplo, ela está aumentando de 3 em 3, então a aceleração é 3. Se estivesse aumentando de 5 em 5, a aceleração seria 5. Então a aceleração existe, mas a aceleração precisa ser a mesma em todos os intervalos de tempo. Então essa aceleração ela tem que ser constante. Então um movimento é classificado como retilíneo uniformemente variado quando ele possui uma aceleração constante e, consequentemente, sua velocidade vai variar. Ficou claro? Agora vamos classificar o movimento. Como é que é chamado um movimento uniformemente variado? Bom, como a gente está agora se referindo à aceleração, então a gente vai pensar com umas palavrinhas um pouquinho diferentes. Pensa o seguinte. Primeiro, deixa eu desenhar aqui a setinha que a gente estava usando na outra aula.
Chegue aqui, ó, o lilás. Uma setinha. Cadê? Tá aqui. Isso aqui vai representar a trajetória, tá bom? Aqui a trajetória. A trajetória foi desenhada para o lado da direita. Vou escrever aqui, ó, trajetória. Trajetória. Então pensa comigo na primeira possibilidade. Esse móvel, essa coisa que está se mexendo, ela pode estar indo para o lado da direita ou ela pode estar indo para o lado da esquerda. Vamos começar com o lado da direita. Então, primeira coisa sobre esse movimento é que ele é um movimento progressivo. Peraí, professor, mas progressivo o senhor já falou na outra aula. Não era do movimento uniforme? Não, necessariamente. O movimento ele é progressivo quando ele é a favor da trajetória. Se ele estiver uniforme ou se ele for variado. É a favor da trajetória? É, então é progressivo. Agora eu quero que você pense o seguinte. Olha o que está acontecendo com a velocidade desse móvel. Vamos imaginar que a velocidade dele era 2 metros por segundo. Deixa eu ajeitar esse metros aqui para ficar mais bonitinho. 2 metros por segundo. E agora a velocidade dele é 8 metros por segundo. Então o que é que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o movimento ele é progressivo e acelerado. Acelerado. Todo movimento acelerado é um movimento que há um aumento na velocidade, no valor numérico da velocidade. Era 2 e aumentou para 8. Agora, então isso aqui já é a primeira possibilidade, tá bom? Agora vamos fazer uma alteração na nossa história. Vamos imaginar que ele está indo para lá, só que a velocidade dele, ó, era 10 e chegou aqui no final com velocidade 6. Esse movimento deixou de ser progressivo? Não, porque ele continua a favor da trajetória. Só que agora a velocidade não está aumentando, pelo contrário, ela está reduzindo. Então nós temos um movimento que reduz a velocidade, a gente tira essa palavra acelerado e a gente diz que esse movimento agora ele é retardado. Retardado. Retardado é uma palavra que é sinônimo da palavra desacelerado. Desacelerado. Então você pode encontrar qualquer uma das duas expressões. Você pode usar qualquer uma das duas. Então nós temos os movimentos aqui classificados de acordo com sua aceleração. Se houve um aumento ou uma redução de velocidade. Agora vamos criar aqui mais outra situação. Eu vou agora inverter o sentido do movimento. O movimento agora é para a esquerda. Então o movimento ele não é mais progressivo. O movimento agora tornou-se um movimento retrógrado, porque ele é contrário. Retrógrado. Velocidades negativas. Então vamos imaginar agora que ele está indo do 6 para o 10. Então a velocidade aumentou ou diminuiu? Começou 6 e terminou 10. Houve um aumento. Então o movimento não é retardado. O movimento ele é acelerado. Você está tendo um aumento. Acelerado. Só que aí tem um detalhe que precisa ser destacado. O movimento não é retrógrado? Se o movimento é retrógrado, a velocidade tem que ser expressa por valores negativos. Então isso aqui deveria ser menos 6 e menos 10. A velocidade aumentou ou diminuiu? Na verdade, ela diminuiu, porque menos 10 é menor que menos 6. Só que a gente está se referindo aqui ao módulo. Quando o módulo da velocidade aumentar, o movimento é acelerado. Quando o módulo da velocidade diminuir, o movimento é desacelerado. Ficou claro, não ficou? Então vamos voltar para a nossa situação. Pensa aí, ó. Ele está com o módulo não leva em consideração esse sinal, o módulo aumentou, então ele é acelerado. E por que que a velocidade está negativa? Porque ele é retrógrado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar os números. Eu vou dizer que o módulo da velocidade agora é outro. Vamos supor que o módulo era 8 e a velocidade diminuiu para 3. Ó. O módulo da velocidade diminuiu para 3. Então esse movimento ele continua retardado, porque ele está contrário ao movimento. As velocidades continuam negativas, mas agora esse movimento é classificado como desacelerado ou retardado. Desacelerado. Ficou claro? Professor, o acelerado e desacelerado é expresso com que sinal? E aí vem uma situação interessante. Geralmente a gente diz em sala de aula que quando for acelerado, a aceleração é positiva. Quando o movimento é desacelerado, a aceleração é negativa. Mas isso, na verdade, é uma meia-verdade. Para deixar você bem preparado, eu queria que você percebesse o seguinte.
O movimento ele é acelerado, então a velocidade e a aceleração precisam ter o mesmo sinal. Ou seja, se o movimento tem velocidade positiva e você percebeu que ele é acelerado, então a aceleração também tem que ser positiva. Se o movimento ele tem velocidade negativa, mas você percebeu que ele é acelerado, então a aceleração também precisa ter um sinal negativo. Movimentos acelerados, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração precisam serem o mesmo. Agora, no movimento desacelerado, aí os sinais têm que ser contrários. Se a velocidade é positiva, um movimento desacelerado teria aceleração negativa. Se a velocidade é quem for negativa, um movimento desacelerado possui uma aceleração positiva. Sempre contrário quando se referir a movimentos desacelerados. Tudo bem? Vamos lá. Funções horárias. Aqui, observe que eu já, diferentemente do que tinha mencionado na primeira aula, eu botei agora no plural, funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado. Porque a gente vai ter duas coisas. Quais são as grandezas que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo velocidade, porque o objeto está em movimento, então se ele tem movimento, estamos discutindo velocidade. Então existe a velocidade, existe o tempo, porque a gente está fazendo as contas em função do tempo, existe posição, porque ele está mudando de posição, e existe o que mais? Existe a aceleração. Então tem a variação da velocidade, tem o tempo, tem a distância percorrida e tem a aceleração. Qual dessas é constante? Somente a letra A. Então eu posso dizer que o ΔV, ou seja, a velocidade, varia ao longo do tempo, assim como a posição também varia ao longo do tempo. Então a primeira função horária que a gente vai discutir aqui, ó, vou apagar isso aqui para economizar um espacinho, vai ser a função horária da velocidade. Então vamos começar aqui com função horária da velocidade. Velocidade versus tempo. A velocidade em função do tempo. E aí percebam o seguinte, a gente já sabe que a aceleração é variação da velocidade em função do tempo. Não é assim? E aí a mesma brincadeirinha que eu fiz lá no outro vídeo, falando sobre como chegar na função horária da posição, vamos fazer aqui também, ó. Então vai ficar regrinha de 3, então esse vai multiplicar esse aqui, ó, e a gente vai ter os seguintes dados. ΔV vezes 1, ΔV. A vezes ΔT, A vezes ΔT. Então, ó, esse V, esse ΔV, representa uma variação. Então, essa é a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí aqui nós temos a letra A, e aqui nós temos aqui, ó, o tempo final menos o tempo inicial, que é o ΔT. Bom, se a gente fingir que o cronômetro estava zerado quando a gente começou a discutir, então esse T0 seria 0. Se ele vale 0, então vai ficar T menos 0. Eu vou pegar aqui, ó, as constantes e jogar para o outro lado. Vai ficar o V. A velocidade inicial, ela é do passado, então ela não vai mudar, né? Ela vai passar para o outro lado positiva. E o A vezes esse T, porque o outro é 0, não serve para nada. A vezes T é positivo, continua positivo. Então o que é que a gente acabou de chegar aqui? A gente acabou de chegar numa nova equação, chamada de função horária também, e ela expressa o quê? Ela expressa o que está acontecendo com a velocidade do móvel ao longo do tempo. O tempo está passando e a velocidade está mudando. Então vai ficar assim, ó. A gente vai chamá-la de, ó, tá aqui na frente. O nome dela vai ser função horária, já que tem a ver com o tempo, né? Depende do tempo, é uma função horária. De quem? Muito bem, da velocidade. Velocidade. Função horária da velocidade, porque ela serve para descrever o que está acontecendo com os valores da velocidade. Eles estão aumentando ou diminuindo. Beleza? Então segura essa informação, essa equação ela é extremamente importante e será usada diversas vezes. Agora vamos para uma outra função. A outra função que nós temos é a função que vai descrever o que acontece com a posição ao longo do tempo. Observe que agora a posição ela não vai mais obedecer ao mesmo padrão que a gente tinha visto na aula anterior.
Se o tempo estava zerado e a bolinha estava aqui, no primeiro segundo ela anda uma distância pequena, porque ela ainda está lenta, supondo o movimento acelerado. Agora, passou-se mais um segundo, ela não já está mais rápida, então ela já consegue andar uma distância que é maior do que a distância que ela teria andado anteriormente. No próximo segundo, ela já consegue andar agora uma distância ainda maior. Então, os intervalos entre as posições não seguem mais aquele padrão que a gente conhecia no movimento uniforme. Como identificar, então, essa nova posição? Então, a gente chega em uma equação que nessa aula eu não vou fazer a demonstração matemática de onde veio essa função, porque vai ser um pouquinho demorado e cá para nós essa informação não terá tanta utilidade para você. Mas eu vou te dar a equação pronta. A função horária que descreve o que acontece com a posição é essa aqui, ó. S, que é a posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa equação que ficou famosa como sorvetão, já que ela começa parecendo um sorvete, mas é como se tivesse até uma bolinha extra aqui do lado, essa equação, ela também é uma função horária. Ela é a função horária, porque ela depende do tempo, ela também é uma função horária, só que ela é que função horária? Vamos botar o nomezinho dela aqui, ó. Essa aqui é a função horária. Função horária da posição. A primeira foi da velocidade e essa agora é da posição, porque ela vai me dizer onde a coisa vai estar de acordo com o tempo que vai se passar. Aparece tempo nessa parte da equação e também aparece tempo nessa outra parte da equação. Então, no movimento uniforme, nós só temos função horária para a posição, porque só a posição muda ao longo do tempo. Agora, para o movimento variado, estão tendo duas funções, porque uma expressa as mudanças que vai ocorrer na velocidade e a outra expressa as mudanças que vão ocorrer na posição. Vamos mais adiante? Vamos lá, aqui embaixo tem mais alguma coisa? Tem não? Próxima página. Opa, passei demais. Aqui. Como seriam, então, os gráficos que representam esse movimento? Você chegou na questão, tem um gráfico, como fazer essa leitura. Vamos começar com o gráfico que vai representar a velocidade em função do tempo. E aí, qual é a equação? Qual é a função da velocidade? A função da velocidade, ó, é V é igual a V0 mais A vezes T. Essa é a equação, essa é a função, não é assim? Então, quem é a variável? É o T. Então, o T é isso aqui, ó. Quem vem antes do T, quem vem antes da variável é a aceleração. Nesse caso, está fazendo o papel de coeficiente angular da reta. Reta, porque é claro que essa equação é uma equação do primeiro grau, então tem que ser uma reta. Eu já posso até me antecipar aqui, ó, e já trazer para cá uma reta para a gente colocar aqui em algum lugar. Como essa aceleração ficou positiva, então a gente vai desenhá-la aqui, ó, com essa inclinação para cima. Se a aceleração fosse negativa, a inclinação seria para baixo, tá bom? Então, inclinação para cima. Aí eu vou agora colocar aqui, ó, o V0 é a grandeza que não tem o tempo. Então, o V0 é o coeficiente linear que indica onde essa reta vai tocar o eixo Y, o eixo vertical. Ó, tocou aqui, pronto. Vamos puxar aqui e vamos classificar esse movimento. Que tipo de movimento a gente acabou de representar? Um movimento onde a velocidade está do lado dos positivos. Então, nós estamos falando de um movimento progressivo. E esse movimento progressivo, ele também é um movimento acelerado. Porque estou percebendo que os valores da velocidade vão ficar mais altos. Sacou? Então é um movimento progressivo e acelerado. Agora vamos imaginar um outro movimento. Eu vou trocar aqui a cor e vou pegar aqui uma setinha aqui, mais uma reta. Pronto. Só que essa reta eu vou colocar na parte de baixo do gráfico. Ela vai ficar assim, ó. Pronto. Então olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho um movimento com velocidades negativas. Então ele é um movimento retrógrado. Retrógrado. Tem um R aqui no meio. Pronto.
porque a velocidade é negativa, ele está voltando. Mas eu percebo que o que é que está acontecendo? O módulo da velocidade está tendendo a zero. O módulo da velocidade vai zerar. Então ele está desacelerando. Desacelerado. Viu aí? Mas a inclinação continuou para cima, ou seja, a velocidade continuou positiva. A velocidade não, a aceleração continuou positiva. Sacou? Agora vamos imaginar mais uma figura. Vou pegar só mais uma aqui e a gente encerra essa parte, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, uma reta. E vamos colocar ela agora assim, ó, de cima para baixo. Eu vou botar ela bem grande assim. Ela atravessa o eixo horizontal e fica aqui embaixo. Então como que a gente classifica? Bom, se a gente estiver analisando a parte de cima dessa figura, a velocidade é positiva, então nós estamos falando de um movimento progressivo. Mas se a gente estiver analisando a parte de baixo, as velocidades são do lado negativo, então seria um movimento retrógrado. Então depende de qual lado do gráfico a gente está analisando. Agora aqui, ó, sobre a aceleração é negativa, porque está descendo, então a aceleração aqui, ó, desse verdinho é negativa. Porque a inclinação está para baixo. Agora, o que é que isso significa dizer? Que é acelerado ou desacelerado? Depende. Se você estiver analisando aqui em cima, você vai perceber que os valores da velocidade eles estão se aproximando de zero. Então, eles estão diminuindo em módulo. Então, isso é um movimento desacelerado. Desacelerado. Agora, aqui embaixo, observe que daqui ó, em diante, as velocidades elas vão aumentar o seu módulo, vai se distanciar de zero. Então, é retrógrado, mas é acelerado. Sacou? Conseguiu fazer essa leitura? Os próximos gráficos vai ser mais rápido, uma vez que a gente já está quase dominando o assunto todo. Como seria um gráfico que representa a posição em função do tempo? Aí o que é que você faz? Você vai lá, pega a equação da posição em função do tempo, né, a função horária, e ela vai ser ó, S igual a SO mais VO vezes T mais a metade de A vezes T ao quadrado. Aqui o que eu quero chamar a sua atenção é ao fato de que o t ele aparece ao quadrado. A nossa função ela está comparando s com t. A minha variável está ao quadrado. A gente chama isso de função de segundo grau, porque o expoente é 2. Como é que é o desenho que a matemática nos ensinou para representar uma função do segundo grau? E a resposta é uma parábola. A parábola ou ela vai ter uma concavidade voltada assim para cima, ou ela vai ter uma concavidade voltada para baixo. Como escolher, como identificar qual é o sentido da concavidade? Aí você vai olhar aqui, ó. Se você tiver uma aceleração positiva, você vai ter uma concavidade assim, ó. Então isso aqui é a concavidade positiva, tá bom? Se a aceleração for negativa, então você vai ter uma concavidade aqui, ó, negativa. Professor, isso quer dizer que o movimento é acelerado ou desacelerado? Ainda não. Isso quer dizer apenas o lado que a concavidade vai estar. Vamos imaginar aqui, ó, vamos pegar aqui uma setinha verde, e vamos imaginar uma concavidade assim para cima. O que é que significa dizer? Vamos lá. Observe que eu estou falando de posição. A posição estava aqui, e a posição, ó, ela veio aqui para baixo. Então o objeto ele está andando contra a trajetória. Movimento retrógrado. Primeira coisa que eu percebo nesse cantinho aqui é que a velocidade é negativa. Movimento retrógrado. Agora observe, se a concavidade é para cima, com certeza a aceleração é positiva. Se a aceleração é positiva num movimento que a velocidade é negativa, então nós estamos falando de um movimento desacelerado. Agora, se você olhar para o outro lado da figura, o lado da direita, você vai perceber, ó, que ele vai sair dessa posição e ele vai vir para essa posição. Então, as posições vão vir para cá, ó. Então, quer dizer que o objeto inverteu o sentido de seu movimento. Ele estava descendo e agora está subindo. Então, ele passou a ter uma velocidade positiva. E se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, então nós temos um movimento que é acelerado. Agora, se a concavidade fosse para baixo, a análise é a mesma. Você vai fazer o mesmo tipo de análise, tá bom? E aí eu vou deixar isso como exercício para você dar um treino. Como seria a classificação se tivéssemos concavidades em diferentes posições? Ela pode estar em cima da figura, ela pode estar na parte de baixo da figura, ela pode ser uma concavidade para cima ou uma concavidade para baixo. Combinado? Vamos então adiante para o terceiro gráfico.
O terceiro gráfico, e o mais simples deles, é o gráfico da aceleração. Porque a aceleração é constante. Então, se a aceleração é constante, ele não vai aumentar nem vai diminuir. Então, ele vai ser uma reta, vamos pegar aqui uma reta, só que essa reta vai ser horizontal. Então, nós estamos com a reta desenhada nessa posição, do lado dos positivos. Essa reta poderia ser aqui, deixa eu pegar aqui uma outra reta. Vamos lá, pronto. Essa outra reta poderia ser do lado dos negativos. Pronto, vou desenhar ela aqui, ó. Certo? Aceleração negativa. Ou ainda essa reta, o que é que não pode, né? O que é que não pode é essa reta ficar sobre o eixo aqui, ó. O que é que isso significaria? Se eu coloquei a reta da aceleração em cima do eixo do tempo, né? Aceleração em função do tempo, significa dizer que a aceleração está no zero. Se não tem aceleração, então o movimento não é nem variado. Seria um movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então vamos lá. Surge então na história um rapazinho chamado Torricelli, e o que é que ele nos apresenta? Torricelli, ele pega a equação, olha que coisa bacana ele faz, ó. Ele pega a equação da velocidade, que é V igual a V0 mais A vezes T, pega também a função da posição, que é S igual a SO mais VO vezes T, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ele pega essas duas equações e ele funde uma equação na outra. Vou dar um exemplo. Imagine que você pegasse essa partezinha aqui dessa equação e você isolasse o tempo. Ficaria assim, ó, V menos V0 igual a A vezes T. Se você pegar esse A aqui, ó, e jogar para o outro lado, ele vai vir aqui dividindo. Então eu posso dizer que o T é igual a essa fração. Se a gente pegar essa continha aqui de baixo e colocar S, SO mais VO, só que se ao invés de a gente escrever o tempo, a gente escrever essa coisa, vai ficar assim, ó. V menos V0 sobre A, fecha parênteses, isso é o tempo, mais aí metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem é o tempo? O tempo é V menos V0 sobre A ao quadrado. Observe que essa conta gigante, ela não tem mais a letra T de tempo. Ele acabou de inventar uma equação que permite você calcular uma posição, ou calcular uma velocidade, ou mesmo calcular uma aceleração, sem a necessidade da informação tempo. Isso é bacana porque se um movimento aconteceu no passado e não tinha ninguém lá para cronometrar o movimento, como fazer a previsão, como fazer o cálculo? Então, se tivermos a distância, a aceleração, já dá para a gente calcular a velocidade, por exemplo. Agora, é claro, você não vai decorar uma coisa ridícula dessa, porque o que é que ele fez? Ele simplificou essa equação, e quando ele simplificou, olha onde é que ele chegou. Ele chegou num modelo que fica assim, ó. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Esse delta S vem justamente desse S com esse SO, esse V ao quadrado vem desse V que vai ser elevado ao quadrado, esse V0 ao quadrado também vem desse V0 que vai para o quadrado, esse 2 que aparece aqui é justamente esse outro aqui e a aceleração já estava aí. O que ele fez foi só reorganizar a equação para deixá-la mais clean, mais bonitinha, mais fácil de ser memorizada. Então essa equação aqui ela é muito importante porque ela é a única equação que permite você fazer cálculos de cinemática sem a necessidade da informação tempo. Vídeo longo, aula talvez até um pouco cansativa, não é? Mas de extremíssima importância para a prova do Enem. Agora é fazer o quê? Treinar as questões, treinar os exercícios que você recebeu, tá bom? E se você não é meu aluno, mas por um acaso chegou nesse vídeo e está dizendo assim, de que questão estamos falando? Bom, esse vídeo ele foi produzido para os nossos alunos das salas de aulas presenciais e esse material vai como suporte. Se você não é meu aluno em algum lugar, mas gostaria de ser, é só você me seguir no Instagram, prof.cleibinhomoura, e acessar o site que está tanto lá na bio do meu Instagram, como também na descrição aqui desse vídeo.
E aí no site você vai ver mais como ser meu aluno em alguma das escolas ou em algum curso. Tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.